Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de arquitetura. Manuel Aires Mateus convidou, Ricardo Beckorden aceitou. A formação deste arquiteto não se resume a uma única escola. Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Instituto Politécnico de Milão e Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, onde viria a licenciar-se em 1990, foram marcos importantes do seu fazer-se arquiteto. Mas também as incessantes itinerâncias e encontros foram moldando a sua visão dramatúrgica do mundo e o seu entusiasmo pelas construções que têm o poder de transformar os lugares, de os ressignificar. Defende para a arquitetura a indispensabilidade de uma dimensão poética, enquanto gesto redentor da sua natureza técnica e racional, que antes mesmo da disciplina e do projeto, ela é consequência de um diálogo e de uma ligação com a própria vida. Olha para Lisboa, cidade que habita e onde fundou o seu próprio ateliê, como uma musa deitada sobre a sua topografia, com as suas variações de ritmo, com a sua luz, com o rio Tejo. Por tudo isto, não será de estranhar que seja nas suas margens que vai encontrar a eleita para este Passa a Palavra Falemos de Arquitetura, uma obra que, não sendo projeto de um arquiteto, se constitui objeto de valor e sentido arquitetónico. A Ponte sobre o Tejo, ou Ponte 25 de Abril. Desenhada em 1960 pela United States Steel Export Company, empresa vencedora do concurso internacional então lançado pelo governo português sob liderança do engenheiro José Couceiro do Canto Muniz, esta estrutura ousada, a meia distância entre as infraestruturas e os edifícios, representa a materialização de um desejo de metrópole. Exercício de rigor e prova de mestria tecnológica, esta ponte veio exercer, com a sua construção, uma presença impactante e conformadora do território, cuja história nos será aqui contada por Ricardo Beckorden. O seu testemunho é uma assumida declaração de amor à ponte e à capacidade que ela tem de unir e de se deixar usar a favor de uma cidade que a todos pertence. A arquitetura não marcou a infância de Ricardo Beckorden, vivida no Restelo, em casa da sua mãe, médica de profissão. Será durante a frequência da Escola António Arroio que a possibilidade de se tornar arquiteto se instala em definitivo, sobretudo após a impressão causada pela visita à sede da Fundação Calouste Gulbenkian e à casa modernista do arquiteto e escultor Artur Rosa, altura em que começa a desenhar compulsivamente casas, a perseguir a ideia de uma habitabilidade diferente. Hoje, com uma carreira internacionalmente reconhecida, seja como arquiteto ou como professor em várias escolas de arquitetura, afirma ser um cidadão português disponível para pensar e experimentar os lugares todos que há no mundo. A vasta obra construída, no domínio privado e público, assim o confirma, tanto quanto os prémios que lhe têm vindo a ser atribuídos. O seu trabalho integra a coleção de arquitetura do Art Institute of Chicago, tendo sido vencedor do prémio AICA em 2019 pelo conjunto da sua obra. Mas fiquemos com as suas palavras para descobrir a razão de ser do seu encantamento pela ponte sobre o Tejo. Olá, o meu nome é Ricardo Beckorden e venho participar com imenso gosto no programa Passa a Palavra. Parece-me uma ideia muito original e muitíssimo interessante esta possibilidade de criar uma rede entre os pares da disciplina que de algum modo revelam interesses por construções e eventos construídos da sua escolha e que foram de algum modo marcantes para eles, e ao mesmo tempo com essa escolha dão-se a conhecer e criam esta rede bastante esta espécie de constelação que são de que é feito o conjunto de pares que de algum modo se vão apontando consecutivamente, digamos assim, e criando este registro que eu acho que pode ser interessante partilhar.
Bom, a ideia do programa, que é muitíssimo interessante e que tem a ver com esta hipótese de cada arquiteto escolher uma construção que tenha sido efetivamente marcante na sua reflexão, no modo como olha para o mundo construído e transformado, e portanto já ouvimos ao longo do programa imensas e diversas opções de construções que atravessaram os períodos mais históricos e a construção das cidades e dos territórios. A construção que eu trago hoje e que me proponho partilhar convosco tem a ver com a ponte sobre o Tejo, também conhecida por Ponte 25 de Abril. E devo dizer que esta ideia da ação transformativa da ponte, seja do ponto de vista físico, técnico, tecnológico e finalmente metafórico, é um tema que para mim é efetivamente muito querido e que sempre me marcou muito. Mas, portanto, podemos recordar um pouco a história da ponte. Por um lado, a história da ponte que, desde meados do século XVIII, meados do século XIX, a partir de 1850, 1860, se estudaram uma quantidade de soluções para possíveis atravessamentos do Tejo e que, de facto, é o momento em que se olha para a cidade de Lisboa como o princípio da ideia de urbanidade ou de metrópole, talvez melhor dizendo. Esse desejo vai-se consolidando a partir da necessidade que há de atravessar para um e outro lado, para aproximar um e outro lado das margens do Tejo, nesta bacia que é efetivamente ainda hoje e será o centro da área metropolitana, da metrópole que é Lisboa, mas que, portanto, esse desejo que começava a fazer sentido para potenciar o atravessamento cada vez mais inclusivamente de cargas e de bens que vinham da margem sul, e que de facto se vai consolidando naquilo que é a época pós-industrial e portanto das construções do ferro, e que depois tem a sua consolidação num projeto que é objeto de um concurso internacional e que vem a ser ganho em 1960 pela United States Steel Company, e que de facto levou a esta obra absolutamente extraordinária que é inaugurada em 1969. Mas se calhar aquilo que efetivamente me interessa mais é este sentido das construções que estão a meia distância entre as infraestruturas e os edifícios, não é? E aliás há um belíssimo exemplo em Lisboa que todos conhecem também e que é o Aqueduto das Águas Livres, outra vez uma edificação que é muito transformativa da cidade e tem também esta componente da ideia da cidade como lugar de todos, lugar coletivo, do espaço público, da transformação para o lugar de todos. Isso parece-me que é uma coisa que é muito impactante. E, portanto, talvez esta ideia da ponte, que é uma espécie de síntese máxima da técnica, mas não só da técnica, dos saberes, dos diferentes saberes, e que produz, portanto, a síntese maior com o máximo desempenho, porque a sua capacidade transformativa dos lugares, do território, das duas cidades esta espécie de agrafar os lugares e então, sim, por uma vez começar a olhar para todo este território como uma área metropolitana. Portanto, eu acho que tem um impacto e uma capacidade transformativa que me marca muito do ponto de vista arquitetónico, sim, porque não, diz ele, porque ele é um objeto arquitetónico e é efetivamente essa arquitetura pública e que tem esta ambição e esta capacidade transformativa.
Depois há uma outra componente da ponte, ligada ao desenho da ponte, que também aprecio imensamente, e que é o chamado viaduto de Alcântara. Todos vocês sabem, os de Lisboa sabem muito bem, e os que não são de Lisboa e que visitaram a cidade têm presente, que a ponte, quando chega ao lado de Lisboa, encaixa num viaduto que é uma construção com cerca de 100 metros de altura, uma espécie de autoestrada que voa sobre a cidade e que que nos transporta quase para um imaginário absolutamente futurista. E, portanto, também isso é muito impactante perceber como é que, quando as infraestruturas são absolutamente indispensáveis e necessárias, se permitem ousadias do ponto de vista urbano que, se calhar, quando imaginamos nos edifícios que respondem aos programas mais agarrados ao chão, temos mais dificuldade em aceitar. Há de facto aqui um grande encantamento para mim nesta capacidade transformativa deste gesto, que depois entretanto é coisa construída e técnica e tecnológica também, e portanto todo este exercício de precisão, estamos a falar de uma construção de máxima precisão que não pode falhar ao centímetro, é inclusivamente assemblada de uma maneira absolutamente incrível, parafusada, com os seus rebites de ferro, as suas fundações precisas de um mar de estacas, enfim, toda a sua os diversos modos como podemos olhar para esta construção fazem-me elegê-la como uma das referências maiores para mim da própria transformação do lugar urbano que é a cidade de Lisboa. É claro que há outros momentos que são igualmente impactantes, quer dizer, há outro gesto, talvez não tão sofisticado do ponto de vista tecnológico na cidade de Lisboa, mas que se cruza com esta ideia da ponte, que tem a ver com a regularização da frente das águas na cidade, ou seja, o aterro, uma linha reta de 6 km, que regulariza por completo a frente da cidade e que é feita mais ou menos aproximadamente na mesma época, nas mesmas 2 décadas de transformação da figura da cidade, e que também ela é um gesto bastante radical. Mas, portanto, volto a fazer esta declaração de amor à ponte 25 de Abril e à sua capacidade de juntar, de unir e ao mesmo tempo de se deixar usar a favor da cidade de todos. Passa a palavra. No próximo Passa a Palavra, falemos de arquitetura, voltaremos a cruzar o Oceano Atlântico. Quem e que destino se seguirá?